Louvado seja Deus. Sem muita demora, quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia. Se possível, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 20. Capítulo de número 19, perdão, igreja. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Quero expressar minha alegria, que é um prazer poder estar novamente aqui cultuando ao Senhor junto com meus amados irmãos. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Flávio, da irmã Laísa, que não puderam estar presentes nessa noite, mas é um prazer reencontrar cada um dos meus irmãos. E é um prazer maior ainda poder juntamente a gente poder louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1, quem encontrou diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então peço que a igreja possa ler juntamente comigo para a melhor compreensão. Verso 1 diz assim, igreja: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Somente esses versículos, igreja, podeis tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, o Senhor Jesus, Ele cumprindo o seu ministério de pregar a salvação e de mostrar a todos o poder de Deus manifesto através dele próprio, para todos aqueles a quem ele havia de salvar, no seu propósito de mostrar que ele era o Cristo, Filho de Deus, que veio para que a humanidade novamente pudesse encontrar o perdão de seus pecados e pudesse novamente ter acesso à glória de Deus. Cumprindo o seu ministério, Jesus fazia maravilhas, Jesus pregava a verdade e ao mesmo tempo que operava milagres. No Evangelho de São Lucas, capítulo 19, nestes últimos capítulos, vemos Jesus caminhando para a crucificação. Jesus, no texto que lemos, estava prestes a cumprir o seu ministério em sua totalidade, a cumprir o sacrifício para perdão de todos os nossos pecados. Cumprindo o seu ministério, Jesus andava, operava milagres e pregava a palavra de Deus. No capítulo 19 que lemos, Jesus estava caminhando para a crucificação, mas antes de ir até Jerusalém para que cumprisse totalmente o seu propósito na terra, ele resolve, durante o caminho, operar grandes maravilhas. Ele cura enfermos e no capítulo que lemos, ele vai estar levando a salvação ao homem. Jesus, era conveniente que Jesus fosse até ali para salvar aquele homem, e é nisto que quero pregar nessa noite. Pregar sobre a salvação que Jesus trouxe a cada um de nós. No capítulo 19, Jesus, saindo de Samaria, indo até Jerusalém, no caminho por onde passava, ele operava maravilhas. E no meio do caminho, ele iria passar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele iria passar por Jericó. O texto diz que em Jericó havia um homem chamado Zaqueu. A palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos. Ele não era simplesmente um publicano, ele era chefe dos publicanos.
Ele era um homem que tinha uma certa importância. Ele era um homem que tinha um cargo um pouco mais superior. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que este homem, ele ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar que Jesus iria passar naquela cidade, ele procurava ver quem era Jesus. Se aquele homem procurava ver quem era Jesus, é porque antes de Jesus chegar naquela cidade, o testemunho de Jesus já havia chegado. Esta é a importância da pregação, amados irmãos, porque ninguém pode ir até Cristo sem primeiro ouvir falar de Cristo. E quando a igreja exerce o seu papel de pregar o Evangelho, de evangelizar, de expor a Cristo ao mundo, expor Cristo ao mundo para que o mundo venha a conhecer quem é este Jesus, é despertado no coração daqueles que estão longe de Deus a necessidade, a inquietude de conhecer quem é Jesus, a curiosidade de conhecer quem é Jesus. E aquele homem, ele procurava ver quem é Jesus. Eu quero mostrar algumas semelhanças que nós temos com Zaqueu, porque assim como na salvação de Zaqueu, nós também passamos por certas situações que ele passou. Irmãos, o verso 3 diz: e procurava ver quem era Jesus, ou seja, ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus, ele queria saber quem era Jesus, e nós também já passamos por isto. Eu me lembro que antes de entregar a minha vida totalmente a Cristo, antes de conhecer totalmente a Cristo, foi me despertada essa necessidade de conhecer quem era Jesus. Mesmo nascendo em um berço cristão, crescendo em uma família cristã, eu queria muito conhecer quem era Jesus. A uma certa idade, eu passei a ver a necessidade que havia de conhecer quem era Jesus. Eu não ligava muito para o Evangelho antes disso. Eu levava a vida cristã na brincadeira, eu não via a seriedade. Mas certa vez o Senhor falou ao meu coração: busque saber quem é Jesus. E eu comecei, irmãos, aquela necessidade dentro de mim: quem é Jesus? Eu comecei a ter a vontade de ler a Bíblia para descobrir quem era este Jesus a quem tanto pregavam. Quem era este Jesus que podia trazer salvação. Salvação de quê? Por isso que é necessária a exposição da palavra, porque somente com a exposição da palavra vai ser despertada essa sede no coração de cada um de nós. Jesus diz que Ele é a água, e quando não bebemos da água, sentimos sede. O papel da igreja como sal da terra é despertar essa sede no mundo, é fazer com que o mundo venha a querer conhecer a Jesus. E o texto vai dizer que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu queria conhecer a Jesus. Então, Zaqueu querendo conhecer a Jesus, mas havia empecilhos. O quê? Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque Jesus estava cercado de uma multidão, e ele era de pequena estatura. Porque toda vez que alguém vai querer conhecer a Jesus, no meio do caminho aparecem circunstâncias contrárias. Porque toda vez que alguém querer conhecer a Jesus, vai haver circunstâncias que impossibilitem essa pessoa de ir até Jesus. Irmão, eu queria muito ser crente, mas a minha família vai me rejeitar. Irmão, eu queria muito ir para o culto hoje, mas a minha namorada não vai deixar. O meu pai vai me bater quando eu chegar em casa. A minha família, quando eu chegar na escola, meus amigos vão frescar com a minha cara. Vai haver empecilhos de você chegar até Jesus. Mas há uma coisa em Zaqueu que todo aquele que é realmente despertado pelo Evangelho faz. Zaqueu, ele não se conformou com as circunstâncias contrárias. O que ele fez? Olha, eu sou de pequena estatura, eu não consigo ver quem é Jesus aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou correr mais adiante, vou subir em uma figueira e vou ver quem é este Jesus.
Ah, irmão, porque verdadeiro salvo, ele não arruma desculpa, ele arruma um jeito. Porque verdadeiro salvo, ele não se conforma com as circunstâncias contrárias. Ele arruma um jeito, ele arruma alguma forma de conhecer quem é Jesus. E é por isso que é necessária uma atitude. Se essa atitude não for tomada, o ser humano sem Deus nunca chegará até a Ele. Se estamos aqui nessa noite é porque tomamos uma atitude. Se conhecemos Jesus, se entregamos a nossa vida a Jesus, é porque tomamos uma atitude. Não podemos ficar quietos e parados, porque a nossa carne, ela vai na contramão, porque o mundo, ele vai na contramão. Não pense que vai ser fácil ir até Jesus, mas é necessário disposição para sofrer, para ir até Jesus. E o texto vai dizer, amados irmãos, que quando Zaqueu toma essa atitude de ir até mais adiante para subir na figueira, ele sobe na figueira, irmãos. Eu imagino a cena. Ele sobe na figueira e Jesus ia passando. Quando Jesus passa por baixo da figueira, não é Zaqueu que olha para baixo e diz: olha lá Jesus. É Jesus que olha para cima. Zaqueu, desce depressa. Ah, irmão, alguém aqui não entendeu? Quando Jesus ia passando, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, ele subiu na figueira para procurar conhecer quem era Jesus. Mas quando Jesus passa debaixo da figueira, Jesus já o conhecia. Porque antes, Jesus fala para Zaqueu: porque antes de você me conhecer, eu já te conhecia. Eu já sabia que o teu coração tinha sede de mim. Eu já sabia que você queria me servir. Eu já sabia que você tinha curiosidade de me conhecer. Então desce depressa, Zaqueu. Sabe o que é desce depressa? Eu tenho pressa em salvar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe aquele dia, irmão, que você levantou a mão e disse: eu quero conhecer a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Naquele momento, Jesus já te conhecia. Ele já conhecia o teu coração. Ele já sabia que você tinha sede. Ele já sabia o que Ele iria fazer através da tua vida. E quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa ele desceu. Porque quem realmente quer conhecer a Jesus, porque quem realmente quer alcançar a salvação, ele não vai fazer hora, irmão, ele vai depressa. Ele não vai inventar desculpinhas, ele vai correr até os braços de Jesus. Porque salvação é algo que tem que se querer. É por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Jesus diz: se todo aquele que quer vir após mim. Jesus diz, não é se você vir após mim, não. Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque se você não querer, não adiantará de nada. É necessário um coração disposto a querer conhecer Jesus. E quando todos viram aquilo, quando todos viram que Jesus, cercado por uma multidão, ele olha para cima e chama Zaqueu. Todos reconheceram: peraí, aquele ali é o publicano. Peraí, aquele dali é o que cobra o imposto da gente. Peraí, aquele dali é pecador. Irmão, a partir do momento que o ser humano quer conhecer a Jesus, ele é rejeitado. A partir do momento que Zaqueu queria conhecer a Jesus, o povo começou a: como é que pode Jesus vai comer na casa de um pecador? Como é que pode Jesus, ele vai querer pousar na casa de um pecador? Muitos, quando você foi se converter, muitos olhavam para você e dizer: olha, esse aí não passa 3 meses, ele desvia. Esse aí só é crente por causa dos outros. Esse aí só está na igreja porque foi obrigado a ir. Mas antes que os outros julgassem, Deus já conhecia o teu coração. Porque Deus, ele olha diferente do homem.
Porque a ótica humana é diferente da ótica de Deus. Lá fora eles estavam julgando: Jesus, anda, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. João Batista olha para Jesus e diz: Jesus, não é conveniente a mim nem desatar a sandália dos teus pés. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, me é conveniente pousar em tua casa. Quando a gente conhece a Jesus, Jesus, eu não sou merecedor da tua graça, mas Jesus, ele vai nos dar uma graça além daquilo que a gente imaginava, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles entram na casa de Zaqueu, e antes que Jesus falasse alguma coisa, Zaqueu se levanta e diz: Senhor. Irmão, eu quero aqui dar ênfase nas características desse homem. Olha, quando eles entram dentro da casa, não é Jesus que fala: Zaqueu, alguma coisa, não. É Zaqueu que se levanta e diz: Senhor. Irmão, lembra que eu tinha dito que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos? Lembra que eu tinha dito que Zaqueu, ele tinha uma certa importância na sociedade? Ele tinha uma certa importância na sociedade, mas Zaqueu, ele tinha a consciência de que, irmão Davi? Lá fora eu era o chefe, aqui dentro eu sou servo. Lá fora eu era o Senhor, mas quando chega na presença de Deus, só Jesus é o Senhor, só Deus é o Senhor. As pessoas se acham grandiosas, mas quando tem um encontro com Deus, elas percebem o quanto elas são frágeis. Porque no encontro com Deus nossas fraquezas são evidenciadas. Porque no encontro com Deus é que a gente percebe o quanto a gente é pequeno. Mas é enquanto a gente está percebendo que a gente é pequeno é que Deus fala: olha, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente se converte e diz: Senhor, eu vou me converter, Senhor, mas eu sou muito fraquinho, Senhor. Eu não tenho entendimento para entender a tua palavra. Relaxa, porque eu vou te dar o entendimento. Senhor, eu vou me converter, mas eu tenho muita vergonha, Senhor. Eu não vou cantar, eu não vou pregar. E o Senhor olha para ele e diz: eu vou te fazer um cantor na minha presença. Eu vou te fazer um pregador da minha palavra. Porque enquanto a gente percebe as nossas fraquezas, o Senhor vem e diz: sou eu quem capacito, sou eu quem aperfeiçoo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque na presença de Deus, todo ser humano tem que ter humildade. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eis que dou aos pobres a metade dos bens, e se tenho alguma coisa que tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, Zaqueu, ele era publicano, ele era um homem de bens, ele era um homem rico, diz o versículo 12. Mas quando ele chega na presença de Jesus, ele diz: olha, Senhor, a minha riqueza não vale de nada comparada ao valor que tem está na tua presença. Irmãos, no capítulo 19, Jesus vai até Zaqueu. No capítulo de número 18, um jovem rico, ele perde a salvação por causa das riquezas. No capítulo 19, Jesus salva um rico, mas no capítulo 18, um rico perde a salvação por causa das riquezas. Irmão Davi, mas Jesus não disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Sim, ele disse. Por que dificilmente? É porque o ser humano, ele tem a moda de colocar os seus bens materiais acima de Deus. Ele tem a moda de colocar o seu coração nos seus bens materiais. E Jesus diz que onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mas Jesus, ele diz: dificilmente
dificilmente um rico entrará no reino dos céus, mas é dificilmente, irmão, não é impossível. É impossível para o homem, mas Jesus vai lá e diz: olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando o jovem rico sai de fininho, a multidão já começa a se perguntar: quem é que poderá se salvar? Aí Jesus responde: olha, ninguém pode se salvar, é impossível para o homem se salvar, mas Deus, Ele pode salvar o ser humano, mas Deus, Ele pode perdoar os pecados, mas Deus, Ele pode lavar uma alma distante. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Zaqueu vai e diz, irmãos: Senhor, tudo que eu tenho eu vou pegar e vou dividir para os pobres, porque se a minha riqueza correr perigo de me distanciar de ti, eu vou me distanciar dela. Sabe por que Zaqueu disse aquilo? Porque ele tinha consciência de que, irmão Davi? Que para servir a Cristo é necessário haver renúncia. Que para servir a Cristo é necessário renunciar a si mesmo. Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário haver renúncias. Pedro, entendendo isso, quando Jesus chama Pedro: segue-me, ele diz: eu vou deixar de lado a minha profissão, deixarei as minhas redes e vou seguir a Jesus. Jesus, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, quando está lá dentro de casa: Senhor, eu vou pegar toda a minha riqueza, eu vou dividir para os pobres, porque é necessário haver renúncia, é necessário renunciar à vida passada, é necessário renunciar o pecado, é necessário renunciar aquilo que te afastava de Deus. Por quê? Porque maior é o reino dos céus, porque maior é o valor que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na presença de Jesus, aquele homem é despertado naquele homem humildade e consciência de renúncia. Quando aquele homem, na presença de Cristo, ele percebe todas as suas fraquezas, ele percebe todas as suas falhas, ele percebe que é necessário haver renúncia, ele percebe que Jesus é maior. Quando ele percebe tudo isso, ele diz: Jesus, eu vou fazer tudo isso. Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje veio salvação a esta casa. A multidão estava lá fora, Jesus está comendo com um pecador. Jesus estava lá dentro. Hoje você não é mais pecador, hoje você é salvo em Cristo Jesus. Hoje você não é mais o velho homem, hoje você conheceu a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque na presença de Jesus, irmão, nosso pecado é manifesto. A gente deixa o pecado e aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E Jesus vai e diz: hoje veio salvação a esta casa. Naquele dia que você aceitou a Jesus, que você resolveu deixar tudo para trás para seguir a Cristo, que você renunciou ao mundo, renunciou os seus prazeres terrenos para valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus olhou para você e disse: hoje eu salvei a tua alma, hoje eu te perdoei, hoje você foi lavado pelo meu sangue. Ele continua dizendo: pois também este é filho de Abraão. Sabe o que é ser filho de Abraão, irmão? Herdeiro da promessa. Só quem era herdeiro da promessa era o povo de Israel. Mas através de Jesus, todo aquele que é filho de Jesus, que é gerado em Jesus Cristo, também tem acesso à mesma promessa que Deus fez a Abraão. Também tem acesso à promessa do reino dos céus. Também tem acesso à promessa da salvação. E através de Cristo alcançamos essa promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica de pé, igreja, para finalizarmos. Eu queria cantar um louvor nessa noite.
Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe das tuas intenções. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque Deus é fiel. Só quem quer crer canta para ele. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque Deus é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Deus é fiel, Pai. Estamos aqui, Pai, porque um dia demos ouvido, meu Pai, a mensagem da Tua palavra. Estamos aqui, meu Pai, porque um dia aceitamos o Teu Evangelho no nosso coração. Estamos aqui, Pai, porque um dia entregamos a nossa vida a Ti, porque achamos em Ti um tesouro inesgotável. Estamos aqui, Pai, porque cremos em Ti e cremos que o Senhor é poderoso para salvar a nossa alma. Pai, eu te peço, meu Pai, vem fortalecer a cada dia mais esta igreja, meu Pai. Vem fortalecer a cada um de nós, meu Pai. Vem fortalecer a cada membro, meu Pai. Nos dá sabedoria na Tua palavra, meu Pai. Nos dá graça, meu Pai, para proclamar o Teu Evangelho a toda criatura, meu Pai. Nos dá graça, meu Pai, para cada dia nos assegurar nesta salvação que a nós foi ofertada pela Tua graça. Pai, te agradecemos pelo culto dessa noite, meu Pai. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a cada dia nesta caminhada, meu Pai. E nos ajuda a ter disposição, meu Pai, para que, se necessário, a gente suba na figueira, mas a gente não perca a oportunidade de ter um encontro diário contigo. Pai, abençoa cada um de nós, meu Pai. Tudo eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A escala da semana. A escala da semana a irmã vai botar no grupo, viu? E o grupo familiar, eu acho que eu perguntei ao pastor, ele vai botar lá para a irmã Estela. Louvado seja Deus. Amém?